teu jeito de pensar e até o teu jeito de agir. E eu senti que nada disso adiantou, foi tudo em vão. Eu sei que foi ruim. Ei, escute, mas uma coisa que neste culto eu quero te dizer: Jesus te ama e hoje Ele vai abençoar. E mesmo quando teus inimigos dizem que não tem mais solução, Jesus Cristo vai estender as suas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui todo o teu sofrimento vai ter fim e cruzarás perfeita mais. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje nesse culto o Senhor vai te dar tua vitória e tu vai gozar a perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, um pouco mais. Quantos creem que Deus tem vitória para te entregar? Só quem está vivo dá um grito de glória a Deus. Eu sinto Deus neste culto. E creio que Ele permanece no nosso meio. Aleluia. Sente-se. E eu quero a tua mão em cima do teu coração, por favor. Jesus está trabalhando aqui, irmãos. Quem crê, coloca o meu CNCD, porque Deus vai falar com os irmãos nesta canção. Eu preciso entregar o que Deus está me mandando. Oh, garagem suja, quereira, na suja. Oh, rabassuricana. Há uma presença divina neste lugar. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia. Aleluia. As pessoas. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca vai e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Cante, levante os teus olhos, me ajuda. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa em Deus vence o mal. Levante os teus olhos, ouve. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, Tem promessa de Deus. vence o mal, vence o mal. Não morrerá enquanto a promessa não se cumpre. Determina isso. Profetiza isso na tua vida. E não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrer enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão.
porque tu és ingênuo. Quero ouvir você cantando. Aqui você é um adorador. Esse é o Deus dessa igreja aqui, ó. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus está na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja sobrenatural. Que tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Vence como igreja. Não morrer enquanto a promessa não se cumpre. Se você tem promessa de viver essa canção, você está proibido de morrer até a promessa se cumprir. Não morrer enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, e não desiste não, e tenha fé. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos e veja sobrenatural. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aleluia! Nossa Bíblia, diga aleluia. Quem tem a Bíblia vai esquecer de trazer misericórdia. Parece que eu ouvi a minha misericórdia. Quando você encontrar a referência bíblica, você vai ficar de pé. Porque a palavra de Deus ela deve ser reverenciada. Amém? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Sempre quando eu saio para ministrar, eu procuro pregar em cima do tema que me é passado. Até a própria referência bíblica. Como fala de muralhas, eu poderia ler em Hebreus capítulo 11, que fala que pela fé caíram as muralhas de Jericó e o povo se tornou vitorioso. Poderia ler eu em Josué capítulo 6, que fala mais detalhadamente sobre a derrota do inimigo na queda das muralhas. Mas eu preciso entregar o que Deus me mandou, e eu pedi confirmação a Deus. Amém. E neste pedido de confirmação, o Senhor me confirmou através do bispo. Ele poderia muito bem, após a bispa Josilene passar o microfone a ele passar diretamente para mim, sem mais comentários. Mas aprove a Deus usar a boca dele para antecipar o que Deus já tinha colocado no meu coração para falar aqui. Então eu louvo a Deus, porque Ele ainda é verdadeiro e Ele confirma aquilo que Ele quer fazer e falar. Então vocês vão entender no decorrer da mensagem. Lucas capítulo 10, versículo 17, 18 e 19. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos acharão. Glória a Deus. Façamos a leitura da palavra do Senhor que diz:
voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam por nós. E ele disse-lhes: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do mal, e nada vos causará qualquer dano. Aleluia. Levanta a Bíblia para cima, porque ela é a palavra de Deus. Diga: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade. Ela é inerrante. Então, Senhor, fala comigo através da tua palavra, que é verdadeira, fiel e infalível. Toma teu assento, batendo palma e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Quem está vivo, dá glória a Deus. Irmãos, é bem verdade que se fosse pela dimensão da revelação desta palavra, para que em detalhes eu fosse lhes transmitir, eu precisaria de não apenas de meia hora, ou talvez 1 hora de tempo. Eu sou mais atrevido, talvez 2 horas de tempo. Eu levaria umas 3 horas pregando, e não garanto que eu terminaria de transmitir a mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus é revelação. E quanto mais tu vai falando e pregando na unção do Espírito Santo, mais ele vai te revelando e capacitando o teu ser para transmitir com ousadia e intrepidez a mensagem de Deus. Mas eu preciso ser categórico e fiel ao que Deus me mandou falar, porque eu ainda sou profeta. E profeta não é aquele que levanta a mão e diz: eis que assim diz o Senhor. Assim a gente encontra muita gente aí. Profeta é aquele que anda do jeito que Deus manda, que fala o que Deus manda, que faz o que Deus manda, que quando Deus manda renunciar, renuncia. Quando Deus manda calar, ele cala. Quando Deus manda falar, também fala. Quando Deus fala vai, ele vai. Quando Deus fala vem, também vem. Quando Deus fala te separa, ele se separa. Quando Deus fala fica em silêncio pelo período de tempo, assim ele faz. Porque o profeta de verdade, para não dizer que eu estou sendo egoísta e falando só dos homens, a profetisa de verdade é aquele que está sujeito a fazer a vontade do dono da profecia. E quem é o dono da profecia, senão o Senhor nosso Deus? Aquele que manda no céu, na terra, no mar e em tudo que há dentro do mar. Aquele que é, que pode, que salva, que cura, liberta, transforma. Aquele que entra, que sai, sem dar opinião para ninguém. Eu quero que você entenda que hoje Deus te privilegiou a trazer-te neste culto. Não porque eu vou pregar, porque poderia ser a bispa, o bispo, o obreiro, a pastora Giovanni, poderia ser outra, mas nada ia impedir o que Deus veio a te entregar neste culto, porque a bênção que Deus veio a te entregar não depende de homens, não depende de pessoas, depende da presença de Deus no ambiente. E se Deus está presente neste lugar, a tua vitória já está garantida. Deus vai te abençoar nessa noite. Não é porque o pregador está pregando, porque se eu não falar, até as pedras vão clamar. Mas Deus está te abençoando, porque
está. É preciso você entender que toda resistência diabólica contra este culto já foi amarrada, já foi dissipada, porque nada, eu quero repetir, nada, pela terceira vez, absolutamente nada poderá impedir de você receber o que Deus tem para te dar. Quem acredita dá um grito de glória. Deixa eu ver quem acredita. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, calabassubiando. Aleluia. Ai, chovede calabassu. Liga lá, não quero andar católica na Arábia. Eu venho de uma teoria desse jeito. A minha teoria é assim: não importa quem prega, quem canta, quem tá, quem não tá. Para mim, Jesus tem que estar presente. E se Ele estiver presente, a minha vitória é garantida. Alguém pode se aliar a essa teoria minha? Fala para alguém assim mesmo, fala sem medo. Diga: não importa quem vai cantar. Fala para essa pessoa: não importa quem vai cantar. Diga para ela: não importa quem vai pregar. O que importa é Jesus estar presente. Quem quer que Jesus está aqui, levanta a mão e adora. Quem quer que Ele está? Glória a Deus. Aleluia! É Ele que distribui as curas. É Ele que libera o milagre. É Ele que liberta da opressão. É Ele que tira a depressão. A glória não tem que ser do homem. A honra não tem que ser do homem. Ei, calabassubiando. Glória a Deus. Precisa ser de Deus. Sabe o que tem sido a minha tristeza? Eu não estou pregando. Daqui para 10 horas da noite eu começo a pregar. Aleluia, Deus. Aleluia. Cadê o sorriso de crente? Glória ao Senhor. Olha como o crente ri bonito, viu? Aleluia. O que me entristece, bispo Giovanni, é que nos últimos tempos o povo está mudando a vida, o pensamento, está comercializando o reino de Deus, está apurando em troca de dinheiro, está cantando em troca de dinheiro, está pregando em troca de dinheiro, está indo em troca de dinheiro, está vindo em troca de dinheiro. Eu nunca vi Jesus em nenhum lugar, após ele ter pregado, curado e libertado, e dizer: agora você vai ter que me dar alguma coisa. Nunca. É verdade. É Deus. E ele ensinou assim: não vos preocupeis com o que havia de comer, vestir ou beber, porque vosso Pai sabe do que você necessita e Ele vai suprir. E ele disse mais: quando sair para fazer obra, não precisa levar mala, maquiagem, não precisa levar nada, porque Deus vai prover tudo. Aleluia. Xodó e calabaçoca. Oh, glória. E eu tenho me mostrado nos últimos dias. Amanhã é dia. Amanhã eu estou na igreja. A partir das 7 horas da noite. Eu particularmente, o culto começa às 7h30. E eu já estou orando, falando com Deus, dizendo para que Deus levante uma geração de verdadeiros profetas e profetisas. Homens e mulheres que não têm contato com este mundo. Homens e mulheres que não aceitam manjar da Babilônia. Homens e mulheres que não são aliados com o Egito. Homens e mulheres que sejam verdadeiros boca de Deus aqui na terra. Será que Deus pode contar com você? Então levanta a mão direita para cima e fala: eis-me aqui, Senhor, envia.
Ele só vai onde é bem-vindo. Aleluia, Jesus. E ele é bem-vindo neste lugar. Aleluia. Tem uma pessoa aqui que a depressão queria tomar conta de você. Eu digo queria, porque ela não vai mais te pegar. Você não precisa mais voltar daquele quarto e se isolar. Você não precisa mais fazer greve de fome. Você não precisa querer se isolar da sociedade. Hoje Deus te liberta deste mal. E Ele mostra que a independência está dentro da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. O que o inimigo quer é que a gente venha se render diante das perseguições dele. O que o adversário quer é nos amedrontar diante de suas astutas ciladas, diante de suas acusações, diante de suas perseguições. Mas uma igreja de verdade, uma igreja que serve a Cristo de verdade, ela entende que mesmo em meio sendo pecadora, sendo falha, limitada, ela tem um Deus que é maior, ela tem um Deus que é grande. Eu vou fazer você compreender. Deus está te dizendo que por mais que o inferno inteiro esteja contra você, ainda assim Deus é maior na tua vida. E como disse o bispo Cláudio, nenhuma arma forjada vai prevalecer. Sabe que Deus quer falar com isso? Pode se levantar o maior demônio do inferno, pode ser que a maior entidade do mal, ainda assim não vai prevalecer, porque Deus está ao teu lado. Quem acredita nisso? Abra suas mãos e dê uma olhada para ele. Talvez as tuas mãos não sejam tão calejadas como a minha, mas dê uma olhada nas tuas mãos. Glória para mim com as mãos abertas. O Senhor colocou poder e autoridade na tua mão. Se você souber usar, tu serás um instrumento de Deus na terra. Pro bem e para ser vencedor. Mas também, se você não souber usar, você será um instrumento do inimigo. E Deus não quer que você venha se aliar ao inimigo. O Senhor te fala hoje que Ele te enche de uma autoridade tão grande e tão sobrenatural, que a partir de hoje o inimigo vai pensar duas vezes antes de querer te perturbar na tua casa. Não, eu vou repetir e mais categoricamente. A partir de hoje, os demônios, ao receberem essas oferendas dentro do centro de macumba, antes de ele ir na tua casa para ir executar a missão de te derrotar, primeiro eles vão ter que ouvir a voz de Deus falando: lá você não entra, lá você não toca, porque sou eu quem guardo, sou eu quem ajo. Levanta a mão e agora Deus está te dizendo que o inferno não pode contra você. Não pode, diz o Senhor. Baixou e a cantará. E eu vou falar com uma pessoa aqui, essa irmã aqui de azul, está de pé. Sexta-feira passada, hoje foi 7 dias, eu vi uma roupa vermelha, eu vi uma rosa, e eu vi o teu nome no papel, mas tudo furado com alfinete. Estão trabalhando contra a tua vida sentimental, estão querendo acabar com a tua vida por completo. Deus manda eu te dizer que hoje Ele está quebrando o mal. Eu via tudo bagunçado na tua casa, estava, mas o Espírito Santo entra lá hoje
E Ele mostra quem é maior na tua vida. Quem é maior na tua vida? Hoje Deus te dá o desafio de Elias. Neste monte tu vai mostrar quem é Deus de verdade. Deus manda te dizer: por que tu está acomodada? Por que tu não está em batalha espiritual? Você não está vendo, mas no inferno o diabo está trabalhando contra você. E quando o bispo Cláudio falou sobre o demônio que traz o desânimo, Deus me mostrou que também esse demônio está lutando contra a tua vida, para te desanimar, para fazer você perder a fé. Mas se o Senhor te trouxe aqui hoje para tu erguer a cabeça, para tu entender que nada está definido, nada está acabado. Hoje Deus muda a página da tua história. Bate palma, igreja. Eu vou dizer algo para tu. Acabou o tempo de você passar vergonha. Aleluia. Você precisa falar isso com respeito e legitimidade. Olhe para alguém e diga assim: acabou a tua vergonha. Não quero entender, só fale para essa pessoa: acabou a tua vergonha. Diga: a partir de hoje. Olha para alguém e aponta com respeito. Diga: a partir de hoje. Todos. Eu estou dizendo todos. Seja pequeno, seja grande, seja senhor, seja servo, que se levantar contra você, são eles quem vão passar vergonha. Quem está vivo dá um grito de glória. Até hoje, o centro de Macumba estava tendo elogios acerca da tua casa.